A paz do Senhor, querido espectador do canal EBD em Estudo, seja bem-vindo a mais um vídeo sobre a Escola Bíblica Dominical. A aula que estudaremos nesse vídeo é a da lição de número 11 da revista de nosso trimestre. Eu sou Diego Moraes, está comigo aqui nosso irmão Reidson e nós vamos comentar essa lição. Falamos da Assembleia de Deus em Parnamirim, Congregação de Boa Esperança, aqui no Rio Grande do Norte, onde somos pastoreados por Georgem Silva. Fique conosco até o final. Não esqueça de subscrever o nosso canal, de dar aquele like, fazer um comentário, porque tudo isso ajuda a que o vídeo ganhe destaque e essa mensagem alcance cada vez mais pessoas. Na lição de hoje, que é a lição de número 11, nós vamos ver a humilhação de Amã e a honra de Mardoqueu. O texto áureo dessa lição se encontra em Ester, capítulo 6, versículo 11, que diz: E Amã tomou a veste e o cavalo, e vestiu a Mardoqueu, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoou diante dele. Assim se fará ao homem, de cuja honra se agrada o rei. A verdade prática vai nos ensinar que Deus abate e exalta quem Ele quer. Se humilhados, devemos glorificá-lo. Se exaltados, a glória continua sendo toda dele. A leitura bíblica em classe se encontra em Ester, no capítulo 6, dos versículos 1 até o 14. E nessa lição, como já pudemos perceber, vamos estudar o episódio em que vemos envolvido principalmente Mardoqueu e Amã. É isso, irmão? Exatamente. Então, temos esses dois personagens principais no tema desta lição. E o primeiro tópico da lição fala: o rei se lembra da boa ação de Mardoqueu. Então, a primeira parte, o primeiro subtópico, uma noite decisiva. Então, vemos aí que após o banquete, que foi visto na última lição, que a rainha Ester, ela convida o rei Assuero, assim também como o próprio Amã, participar, E aí o comentarista ele vai justamente partir dessa história para começar a narrar esta lição, que ao sair desse banquete temos aí o personagem o rei Assuero e o personagem Amã. Enquanto um vai para os seus aposentos, e o outro ele vai, bastante exaltado, bastante feliz por ter sido convidado, por ter participado daquele banquete, no caso de Amã. Então vemos aí dois personagens e que vão ter rumos diferentes ao final deste banquete, e nós iremos ao longo da lição ver o que acontece ao longo da história. Então vemos então que ao final Amã sai regozijado por estar na presença do rei, na presença da rainha, e pensando ele que seria aí beneficiado, que seria aí recompensado pelo próprio rei. Mas vemos então que, ao sair regozijado e feliz, ao mesmo tempo, ele se encontra com Mardoqueu à porta do palácio do rei. E esse momento de alegria para Amã ele torna-se irado, triste, revoltado, por causa da Mardoqueu. E aí vem destacar o seguinte, que Mardoqueu nem se moveu diante da presença de Amã. Então, ao ver Amã, Mardoqueu ele não tem nenhum posicionamento. E isso traz a ira de Amã, que ao chegar na sua casa, chama amigos e a própria esposa e comenta, considerando que ele já tinha um plano, planejando o quê? Como matar, como destruir ali Mardoqueu. E vemos aí um detalhe nesse personagem que o comentarista ele vai até fazer referência ao versículo 11, Ester capítulo 5, versículo 11, o qual ele vai descrever que Amã, ele era um homem que tinha uma boa posição no reino, tinha riquezas, tinha honras, Ele era vamos assim, alguém de destaque naquele reinado. Mas mesmo assim, ele não estava satisfeito, e ali ele via Mardoqueu como uma grande ameaça. E aí ele vai justamente, esse ódio o consumia, vem assim dizer o comentarista. Então, enquanto Naamã ele vai dormir, planejando, com tudo planejado sobre a morte de Mardoqueu, enquanto que Assuero perde o sono
né, ao sair daquele banquete. Então, esse é o primeiro tópico para falar sobre isso. Que Assuero, ao sair do banquete, ele vai para os seus aposentos e durante a noite ele não consegue dormir, Deus o incomoda, né? E vamos ver ao longo da lição por que Deus o incomodou, enquanto que Amã ele vai dormir com tudo planejado, com aquele ódio remoendo em seu coração contra Mardoqueu. Exato. E no segundo ponto desse primeiro tópico, nós vamos ver forca ou honra, né? Como nós temos observado, Deus age no livro de Esther de forma indireta. O seu nome não é citado, é o único livro da Bíblia. Essa, na verdade, é uma característica especial do livro de Esther. E chegamos num ponto em que o comentarista resume a descrição desses eventos a esses dois aspectos, forca ou honra, um extremo ou outro. Que nós vamos ver durante essa lição que o episódio narrado mostra um momento em que Amã, de um lado, tem planos de morte para Mardoqueu e Assuero tem planos de honra como uma retribuição para aquele homem. O que o comentarista da lição chama atenção nesse ponto é nós atentarmos para o fato de que o individualismo pode nos cegar para a realidade de que as outras pessoas podem tomar decisões acerca de nós que vão afetar a nossa vida de forma direta. E que os nossos relacionamentos precisam ser pautados no temor do Senhor. Essa semana eu estava ouvindo um desses pregadores, né, de YouTube muito conhecido, dizendo assim, olha, trate bem fulano ou cicrano, porque você não sabe se amanhã vai precisar dele. Isso que é absurdo para se falar. A gente não deve tratar as pessoas porque talvez amanhã se precise delas. À luz das Escrituras, nós precisamos entender que devemos tratar as pessoas bem porque elas são imagem e semelhança de Deus. E devemos ter a noção de que amar o próximo é um requisito. Aqui o que Mardoqueu fez foi agir com benevolência em relação a Assuero. Ele poderia ter ignorado aquela conspiração. Eu não vou me meter, né, na conspiração de soldados de muita relevância, porque eram soldados próximos ao rei. Então, ele poderia ter se eximido disso, mas ele fez questão de fazer o que era correto. Nós chamamos a atenção que, biblicamente, não se deve tratar bem as pessoas por outro motivo, senão pelo fato de expressar amor por elas, enxergar nas outras pessoas a imagem e semelhança de Deus, nunca por interesse. E isso rendeu frutos a Mardoqueu. Nós vemos que o rei agora procura honrá-lo. E essa ação que ele tomou, na verdade, bloqueou o que Amã havia planejado para ele. Forca ou honra? Vamos ver isso. Exatamente. Então, continuando a terceira parte aqui do primeiro tópico, 5 anos depois, vem justamente concluir essa primeira etapa da história, né? Que já havia se passado cerca de 5 anos quando Mardoqueu revelou essa conspiração contra o rei, né? Ele se importou e revelou a Esther, que revelou ao rei, e aqueles 2 homens que planejavam mal, né, morreram, e Mardoqueu ali teve o seu nome registrado nas crônicas daquele império, né? Ficou registrado. E 5 anos depois, aquilo que parecia esquecido aos olhos humanos, né, Deus não esqueceu daquela ação de Mardoqueu. E Deus, em sua soberania, na sua providência, ele age na vida do rei, né? Ele faz com que o rei perca o sono. E quando ele perde o sono, o rei manda chamar os registros das histórias, dos fatos, dos feitos e dos acontecimentos do reino e justamente vem ali citar um desses feitos, que é o feito de Mardoqueu, que o livrou da morte, né, dessa conspiração contra ele. E nisto ele vem pensar em honrar, o que fazer por este homem que poupou minha vida, né? Então, Deus não esqueceu de Mardoqueu. E a ação de Mardoqueu não foi esquecida pelo rei também, né? Aparentemente estava esquecido durante aqueles quase 5 anos, mas chegou o momento certo,
né, da provisão de Deus, né, agir ali em favor do seu servo Mardoqueu. Então, ao ler o livro dos registros, dos fatos, dos acontecimentos, né, ele vem observar ali o que é que Mardoqueu tinha feito. Então, o livro de registro dos fatos importantes, onde podemos observar em Esther, capítulo 6, versículo 1. Aí o comentarista ele vai concluir. A providência divina fez com que fosse lido exatamente o trecho que falava do feito de Mardoqueu, né? Assim a palavra de Deus declara. E aí ele vem citar Romanos capítulo 8, versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, a história, Deus vai intervir mais uma vez. O nome dele não é citado, mas sua ação está presente em todo o livro. E assim concluímos esse primeiro tópico, né? Numa noite em que o sono fugiu do rei, Deus o fez lembrar da boa ação de Mardoqueu. E vamos ver que ele será honrado, né, por esta lembrança, por esse feito no passado. Exatamente. E no segundo tópico da nossa lição de hoje, nós vamos ver Amã é chamado para honrar Mardoqueu. Primeiro ponto, um ato de justiça. Quando ouviu a leitura da crônica, Assuero perguntou aos seus servos que honra e recompensa Mardoqueu havia recebido. E a resposta para essa pergunta do rei foi: coisa nenhuma se lhe fez. Naquele momento, o rei sabia que essa injustiça precisava ser reparada, porque uma conspiração contra a sua vida foi evitada por causa da atitude de Mardoqueu. Então, nesse momento é que a história, queridos, parece ter saído de um filme, acontece, porque alguns diriam que isso é um plot twist. A Amã, que vinha ao encontro do rei para agora propor forca para esse homem, Mardoqueu, é o mesmo que agora o rei imagina como honrar. E a Bíblia diz que ele pergunta a Mardoqueu. A gente vai ver em detalhes mais na frente, mas o importante é que um ato de justiça é feito. Esse ponto ressalta, queridos, que nesse momento o coração do rei é impelido a fazer justiça. Eu ouvi uma frase que diz que aquele que procura ser justo tem Deus como seu advogado. O comentarista da lição cita o que José fala a seus irmãos em Gênesis 50, 20. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. A história parece se repetir, porque Deus, por meio dessa justiça, também faz a conservação da vida de um grande povo, os judeus, que mais uma vez sofreriam uma perseguição coletiva. Como nós vemos aqui, o povo judeu ou hebreu nessa época estava sujeito à fome, todo o povo. E Deus usa o que acontece com José para livrá-lo. Então temos um paralelo. O mais importante é Deus age com justiça. E a sua justiça, queridos, não falha. Às vezes a nossa visão é de que ela tarda, mas à luz da Bíblia, ela vem no tempo certo. O tempo da justiça de Deus, ainda que alguns tenham como tardia, é sempre efetuada no seu devido tempo, irmão Reis. Exatamente. Então, vemos agora a segunda parte do segundo tópico, presunção e autoconfiança. Então, este Amã, que é convocado para estar na presença do rei com todo o planejamento para matar Mardoqueu, ele vem sugerir ao rei como é que deveria ser o procedimento para que um homem fosse honrado. E aí ele vem justamente, o comentarista vem falar sobre justamente que Amã entrou em êxtase, porque ele imaginava que aquela honra que o rei iria conceder a uma determinada pessoa seria para ele. Então, aquilo que ele imaginava que ele gostaria de receber, Amã gostaria de receber, ele vai propor ao rei como deveria ser essa honra.
mas aí ele não imaginava que não seria para ele a honra do rei. Então vamos observar que Amã, esse personagem Amã, né, ele era um homem o que precisava ser, ele gostava de ser, de ter honra, de ter poder, né, de ter o seu ego massageado, vamos assim falar. Ele queria sempre estar em destaque. Vimos aí que ele já tinha, de fato, alguma posição, ele tinha um certo prestígio, riquezas, mas ainda ele não era satisfeito com isso, né? Então, por isso que ele fala presunção e autoconfiança, que eram duas características de Amã, aqui neste tópico da lição. E ele vai continuar. Um quadro realmente doentio. Presumir-se digno de honra é uma das manifestações de soberba e orgulho. Então, ele, Amã, em seu coração, ele achava que ele era digno de honra, digno de ser honrado. Então, isso mostra uma característica de soberbo, de orgulho. E aí ele faz um paralelo aqui com Lúcifer, né? O qual ele, em seu coração, se propôs lá a subir ao mais alto lugar, né? E aí é a queda, o que motiva a sua queda e expulsão, né, da presença de Deus. E temos aí uma semelhança com Amã, né? O qual ele queria ser exaltado, ele queria a posição, né? Ele queria estar em destaque. Então vimos aí um homem soberbo, uma pessoa orgulhosa, né? Um ego que queria ser massageado, né? E aí é aquilo que nós não devemos ser. E aí é justamente devemos preferir a humildade de Cristo que nos livrar das ambições egoístas, né? E aí vemos o nosso maior exemplo, Jesus, que em toda a sua trajetória aqui na Terra, né, vamos observar características de humildade. Aí ele não veio, né, para ser servido, mas sim para servir. Então, observamos que Amã é um personagem cujas características nós não devemos imitar, né? E vimos aí o fim dele, né? Ao longo da lição, vemos o fim dele. Então este tópico vem justamente falar sobre ele. O homem soberbo, egoísta, presunçoso, autoconfiante, e que vemos que o mesmo que propôs honra e glória para ele, pensando ser para ele vai automaticamente conceder tudo isto para o seu inimigo, que é Mardoqueu, como vamos ver adiante. Exatamente. E no terceiro ponto desse segundo tópico, nós vamos ver o devido lugar da honra. Que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Essa pergunta foi o rei Assuero quem fez a Amã. Então, Amã, a Bíblia diz que no seu coração imaginou: quem é que o rei vai honrar? Senão a mim, né? Achou que era para ele a honra que o rei pretendia dar. Então ele caprichou. Disse: rei, eu sei exatamente o que tem que ser feito. Coloque a sua coroa nele, monte ele no seu cavalo, vista com as suas vestes. Tem mais, coloque um príncipe para puxar esse cavalo e anunciar, né, a honra que o Senhor está concedendo o rei, né? Assim faz o rei de quem sua honra se agrada. Queridos, e Amã mal sabia que não era ele o agraciado, que na verdade ele era quem puxaria o cavalo. Então isso é maravilhoso que acontece aqui, porque Deus aqui efetivamente abate o exaltado e exalta o que Amã achou que humilharia. Então, os caminhos de Deus são muito mais elevados que os nossos, e a sua justiça é perfeita. O comentarista da lição fala: contudo, é preciso considerar sempre que honra não se exige, se recebe com humildade. Mesmo com toda a honra recebida, Mardoqueu voltou para a porta do rei. Então, apesar desse episódio ser importante no desenrolar da narrativa do livro de Esther, é sempre importante evitarmos uma perspectiva triunfalista para isso. O próprio personagem aqui, homem de Deus, mostra que mantém os pés no chão e volta para a sua exata mesma posição de humildade logo após ter sido honrado pelo rei. Então, a visão triunfalista é divergente do que a Bíblia sempre nos ensinou.
Miqueias 6:8 nos ensina que Deus exige de nós que pratiquemos a justiça, amemos a beneficência e andemos humildemente com o nosso Deus. Então, é isso que nós vemos a revelação bíblica nos ensinar. Não buscar posição, destaque, pelo contrário, olhar para essas coisas com muito cuidado, sabendo que o orgulho precede a ruína. Foi isso que Mardoqueu fez. É essa a maior lição aqui, porque alguém com uma visão já enviesada, corrompida com os valores desse mundo, pode olhar para esse episódio e achar que o mais importante aqui, que a Bíblia quer destacar, é a honra de Mardoqueu. Mas, na verdade, o que se quer destacar é a justiça que Deus faz e a humildade do seu servo. Exatamente. E então, indo já para o fim, né, da nossa lição, o terceiro tópico da lição, a síndrome de imperador, né? A soberba de Amã, a primeira parte. Vamos falar sobre a soberba de Amã. Vimos então que era um homem soberbo, um homem egoísta, um homem orgulhoso, né? Que pensava apenas em si, queria honras, queria glórias, né? E vimos aí que ao contrário aconteceu com ele. Ele foi humilhado, porque ele teve que, de certa forma, ali conduzir Mardoqueu, que sim, ele recebeu honra, glórias ali, e mesmo diante de todo esse prestígio que Mardoqueu recebeu, ele manteve a sua humildade. Então, Naamã, né, o comentarista que ele vai mostrar que ele revelou ter essa síndrome de imperador, né, uma nomenclatura atual, mas que tem características, né, nesse personagem bíblico, Amã. Ele queria a roupa do rei, ele queria o cavalo do rei, ele queria a coroa do rei, né? Ele queria tudo para ele, o prestígio. E aí ele vem fazer justamente essa observação comentarista na atualidade. Ele vem dizer que atualmente tem sido identificado em algumas crianças e adolescentes, né, essa síndrome do imperador, é um termo, né, que é utilizado, que é pessoas que portam essas características. São egocêntricos, reinam dentro e fora de casa, ditam as regras e exigem o que querem, né? Então, são pessoas que têm características semelhantes às de Amã, né? Egocêntrico, só quer aquilo que quer mandar, quer ditar regra, não quer ouvir ninguém, quer exigir, né? E isso aí tem se tornado, infelizmente, comum em algumas pessoas, né? Que temos, então, características aqui de Amã, uma certa semelhança. Então, essa soberba, essa presunção, né, são pessoas cheias de soberba e presunção. E vimos, então, que tudo isso é contrário ao que a palavra de Deus ela vem explicar, ensinar e nos orientar. Então, ele vem justamente trazer um alerta no final dessa parte, né, que devemos aí estar atentos, não só a crianças, adolescentes, mas a nós mesmos, né, a todos que, porventura, né, tenham essas características ou uma delas, para que assim possamos ser humildes e aprender não com Amã, né, mas com Mardoqueu, que apesar de ter sido honrado, ter sido ali, passado momentos de glória ali naquela cidade, naquele reino, ele manteve a sua humildade e diz a Bíblia que logo em seguida ele volta ali para a porta do rei, do palácio, né? Ele não exige uma posição, ele não exige um cargo, ele não exige nada, né? Ele é honrado por aquilo que ele fez no passado, mas ele mantém ali a sua humildade. Exatamente. E no segundo ponto desse último tópico, nós vamos ver um mau prenúncio. Amã, diante dessa situação, chega arrasado em casa. E a sua mulher parece que é usada profeticamente. E diz para ele: se Mardoqueu, diante de quem já começaste a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele. Antes, certamente cairás perante ele. Esté 6:13. Queridos, e assim como disse a mulher de Mardoqueu, aconteceu. Todos os planos que ele intentou foram por terra. E não somente isso, não somente os planos que ele intentou foram por terra, mas ele também foi acometido pela espada da justiça, porque as forcas que ele preparou, a forca que ele preparou, acabou vitimando a ele e seus filhos. Então, essa é uma lição muito importante. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará.
se a maldade que ele havia intentado era muito grande, ele intentou o extermínio de uma nação, de um povo, de todo um povo, homens, mulheres, crianças e idosos, sem nenhuma exceção. Portanto, a justiça que recaiu sobre a sua cabeça foi resultado das escolhas que ele fez. E certamente ele tinha o apoio de sua família. Né? A justiça de Deus é perfeita, indiscutivelmente perfeita. E ainda que nós não alcancemos, ela é inquestionável. O importante é nós lembrarmos que quem cuida de nós é o Senhor. E por isso podemos descansar diante das intenções malignas dos adversários ou do grande adversário. Mas para isso é importante, queridos, estarmos escondidos sob as asas do Altíssimo. Exatamente. Então vimos então, já concluindo a lição, né, quanta coisa mudou, né, em pouco tempo. Né? Ali vemos então que ao final do banquete, aquele homem Amã, pensando que iria receber honra, ele na verdade ele é humilhado como resultado de sua própria soberba. Né? A queda dele é resultado daquilo mesmo que ele escolheu. E vimos então como Deus ele é poderoso. Né? Aquele homem que aparentemente estava esquecido ali, quase 5 anos do seu feito, né, de ter descoberto, de ter ouvido ali todo aquele planejamento, toda aquela conspiração contra o rei, né? Ali aparentemente esquecido, mas Deus não o esqueceu. E no momento certo, Deus o honrou. Né? Então, que sejamos pacientes, porque Deus sabe o momento certo de todas as coisas. Aquilo que por vezes parece distante, por vezes parece demorar muito, Deus, ele sabe todas as coisas. E Deus, ele é justo. Né? Ele prevalece a justiça de Deus. Então, vimos que então, em pouco tempo, como o comentarista fala aqui, em menos de 24 horas, todo o cenário muda. Né? Há vários acontecimentos. E aquele homem que seria exaltado, aparentemente ele é humilhado. O homem que aparentemente estava esquecido, ele é exaltado. E vemos então constantemente, né, o agir de Deus. Então devemos então continuar confiando neste Deus, né, que está no controle da vida, no controle da situação, no controle da nossa história. Né, e crendo e sabendo que Ele irá sempre fazer justiça em nossas vidas. Exatamente. É disso que trata, né, a lição. Temos a nossa confiança sempre no Senhor. Não na força do nosso braço, como Amã fez, mas no cuidado que Deus tem pelas nossas vidas, sabendo que Ele é um Deus justo, mas sempre guardando esse caminho em humildade. Essa é a grande lição. Nesse momento nós agradecemos que você tenha chegado até aqui. Relembramos que você não esqueça de deixar o like no vídeo, se você gostou desse conteúdo. Também deixe um comentário, participe. Tudo isso ajuda a que esse vídeo alcance mais pessoas, quando a plataforma dá a ele mais relevância. Aguardamos na próxima e fique na paz do Senhor.